Seguindo ainda o 15, ou aliás, o 14, temos fiscalizar, observar a legislação pertinente, o cálculo das cotas partes e a entrega dos respectivos recursos pertencentes aos municípios, provenientes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação arrecadado pelo Estado. Então vamos ter aí mais uma fiscalização que vai ser a questão do cálculo, aliás, das partes e a entrega dos recursos pertencentes aos municípios. Nós sabemos que existe aquela repartição que é feita de alguns impostos, né, que são arrecadados pelos estados e que por lei, né, por obrigação legal, eles devem repartir com os municípios, certo? Alguns impostos. Então, esses impostos, como os citados aqui, em relação à circulação de mercadorias, à prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, nesse caso aqui, eles também são fiscalizados se os repasses, se as repartições desses impostos estão sendo realizadas de forma correta, se os valores estão sendo corretos, se estão sendo justos do Estado para os municípios, ok? Muito bem. Agora, o inciso 15 vai tratar de emitir, né? Emitir, e aqui temos mais uma vez um prazo, né, importantíssimo, que é o prazo de 30 dias contados da data do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo, certo? É quando, no caso, o governo do estado está deliberando sobre determinado assunto, determinado tema, e ele necessita de um parecer, de um pronunciamento, mas um pronunciamento que dê uma base, né, para a realização de determinada atividade pelo governo do estado, pela administração pública estadual. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas ele tem o dever, né, a competência de emitir um pronunciamento conclusivo a partir ou pelo prazo, aliás, de 30 dias, a partir da solicitação, do recebimento da solicitação. Então, havendo a necessidade, né, o governo estadual, ele solicita um pronunciamento sobre determinado tema, e ali o Tribunal de Contas vai ter o prazo de 30 dias para emitir um pronunciamento conclusivo, ok? Então, é isso que temos aqui nesse inciso 15. Agora o inciso 16 vai ser emitir parecer. Veja que aqui já temos 3 emitir, né? E no caso 2 acerca de parecer e 1 acerca de pronunciamento conclusivo. Lembra que a primeira emissão de parecer foi sobre o inciso primeiro, sobre a apreciação de contas, né? Que teria o prazo de 60 dias, né? Já nesse caso aqui, o parecer é em relação a ajustes de empréstimos ou operações de crédito a serem celebrados pelo governo do estado, quando solicitado pela Assembleia Legislativa. Bem, aqui, né, nós não temos um prazo, não temos nada aqui falando de prazo. Cuidado para a banca não querer confundir esse parecer com o inciso primeiro ou com um pronunciamento conclusivo e querer aqui incluir um prazo, certo? As bancas gostam de fazer isso, misturar tudo para confundir a cabeça da gente. É por isso que a dica é você estudar pegando um verbo só, né? Uma competência só, como por exemplo, emitir. E você pega emitir e você vai fazer ali um esquema com já apareceu nessas competências 3 tipos de emitir, ou 3 tipos de emissão, né? Então, foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? 2 de parecer e 1 de pronunciamento conclusivo, sendo que o primeiro parecer tem prazo, o pronunciamento conclusivo tem prazo, mas esse parecer não tem prazo. Então veja, você fazendo isso, você vai conseguir decorar quem tem ou quem não tem prazo e quantos são. Então essa é a dica
na maioria das aulas eu faço já uma tabelinha e deixo no final da aula, mas nessa infelizmente não deu para fazer, mas aí eu já estou dando a dica para vocês podem fazer também da forma de vocês aí, ok? Então, emissão de parecer, né, sobre operações, ajuste de empréstimo, operações de crédito. Temos ainda o inciso 17, que é prestar as informações solicitadas pela Assembleia ou por qualquer de suas comissões sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Então, sobre aquelas inspeções que nós vimos mais atrás, sobre auditorias, nós vimos mais atrás, o Tribunal de Contas de Goiás tem o dever de prestar informações quando a Assembleia Legislativa ou suas comissões solicitarem, ok? Sobre essas inspeções e auditorias. O inciso 18 vai tratar de determinar a instauração de tomada de contas especial nos casos previstos nesta lei. Então, a gente já viu aí quais são essas tomadas de contas. O inciso 19 vai tratar de assinar prazo de até 30 dias, prorrogável por igual período, para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, certo? Então, é como se fosse uma imposição feita, uma competência que traz uma imposição que pode ser realizada pelo Tribunal de Contas para que, após a verificação de irregularidade em determinado órgão da administração pública, o Tribunal de Contas ele tem o dever, né, e tem a competência de meio que forçar, né, de forma coercitiva para que aquele órgão, né, do qual foi verificada a irregularidade deva começar, né, a apurar aquela irregularidade, como por exemplo tratar ou abrir um processo investigativo, né, preliminar, investigativo, ou então um procedimento já disciplinar, administrativo disciplinar, certo? Para apurar determinada falta, determinada irregularidade, ok? Então, ele tem o prazo de 30 dias e até 30 dias prorrogável por igual período, né, para assinar o prazo, né? Esse prazo significa que é um documento, né, onde ele vai emitir para aquele órgão, vai dizer, olha, você tem 30 dias para começar a apurar as irregularidades que nós identificamos aí nesse órgão, certo? Então, para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada irregularidade, né? Então, é isso que nós temos aqui. Agora, o inciso 20, nós vamos ter a competência sustar. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, por meio de medida cautelar, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa, certo? Então, sustar aí da ideia de impedir, certo? De suspender, de interromper. Interromper o quê? A execução de ato impugnado por meio de medida cautelar, comunicado a decisão à Assembleia Legislativa. Esse ato aqui impugnado é um ato que provavelmente, né, está sendo constatada uma irregularidade ou uma ilegalidade que está sendo realizado pela administração pública, mas que é eivado, né, de vício de ilegalidade. Então, nesse caso, ato ou contrato, eles são impugnados, eles são sustados, né? Eles têm, o Tribunal de Contas de Goiás tem a competência de parar, de interromper aquele ato, porque ele já foi impugnado, já foi mostrado que aquele ato é eivado de ilegalidade, certo? Então, o inciso 21 vai ser requerer à Assembleia Legislativa a sustação de contrato, se verificada
a ilegalidade, o órgão ou entidade não adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei no prazo fixado pelo tribunal. Então, só voltando um pouco, né, existe a diferença entre contrato e entre ato. Então, aqui veja que o tribunal pode sustar a execução do ato impugnado, mas aqui abaixo ele vai requerer à Assembleia Legislativa a sustação quando se tratar de contrato, certo? Então, nesse caso, não tem a ver com ato, não tem a ver com ato, mas tem a ver com contrato. Quando se trata de contrato, ele apenas requer à Assembleia Legislativa. Quando se trata de ato, ele mesmo vai interromper. Então, grave essa diferença. Já o inciso 22, né, ainda tratando sobre o tema de sustação, né, que é interrupção, o inciso 22 vai dizer que o tribunal tem a competência de decidir a respeito do ato de sustação do contrato. Então, nesse caso, a Assembleia sustou o contrato e agora volta para o tribunal, para ele decidir a respeito do ato de sustação do contrato, quando no prazo de 90 dias a Assembleia Legislativa não efetivou as medidas que lhe foram cabíveis, certo? Então, foi quando se trata de contrato, ele remete à Assembleia Legislativa, requer à Assembleia Legislativa que ela suste aquele contrato, certo? Aí, digamos que passou 90 dias e a Assembleia não tomou nenhuma medida, nenhuma posição, então volta para o Tribunal de Contas e ele é quem decide sobre a sustação de contrato, ok? Muito bem. Agora, seguindo aqui, sim, não esqueçam de gravar, né, esse prazo de 90 dias. Seguindo aqui, inciso 23, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesas, irregularidade de contas ou atraso em sua prestação, as sanções previstas nesta lei, sem prejuízo de outras dispostas em lei. Mais na frente nós iremos estudar quais são essas sanções que são aplicáveis aqui na Lei Orgânica do TCE de Goiás, certo? Então, aplicar sanções. Inciso 24, apresentar ao poder competente, representar, aliás, ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo as responsabilidades. Isso aqui diz respeito a quando o Tribunal de Contas identifica em determinado órgão certa irregularidade. Então, mesmo ele identificando, às vezes não é competência dele apurar aquele ato ou então abrir um processo administrativo disciplinar. Então, o que é que ele faz? Ele representa, ele envia um ofício para aquele órgão mostrando que foi identificada determinada irregularidade e na própria representação ele já vai dizendo ali as possíveis responsabilizações, as sanções, nesse caso aqui, as responsabilidades que aquele órgão ou aquela autoridade deve ser submetida, certo? No inciso 25 fala de responder à consulta que lhe seja formulada por autoridade competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência na forma estabelecida nesta lei. Então, é quando mais uma vez, uma consulta, né, parecida com aquele inciso de pronunciamento conclusivo, mas dessa forma, nesse caso, é apenas uma consulta sobre determinada dúvida, né, de legalidade de ações, né, de atos dentro da administração pública, certo? O inciso 26 vai tratar de apurar e decidir sobre denúncia de ilegalidade ou irregularidade praticadas, né? Então, eles vão apurar e vai decidir sobre aquela denúncia. O 27 vai apurar e decidir, mais uma vez, denúncia de ilegalidades praticadas que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido, né? Aliás, gente, esse aqui na verdade, um inciso atualizado, né? Que eu coloquei aqui, esse aqui provavelmente já está desatualizado. Então, esqueçam esse aqui,
e fica esse aqui, que é o inciso 26, certo? Que dá para ver que foi acrescentado essa parte aqui de qualquer cidadão, certo? Então, o inciso 26, ficamos com essa parte de baixo aqui, que é apurar e decidir sobre denúncia de ilegalidade ou irregularidade praticadas que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma estabelecida nessa lei. Então, grave bem esses entes aí que podem, né, denunciar ilegalidade ou irregularidade. O inciso 27, né, vai tratar de decidir sobre representação que lhe seja encaminhada na forma estabelecida nesta lei, né, quando há uma representação, né, que é quando alguém chega e mostra determinado órgão está cometendo certa irregularidade e deve ser penalizado dessa forma. Então, ele vai decidir sobre aquela representação, certo? É quando é realmente competência do tribunal e um órgão vem e traz já aquele comunicado sobre determinada irregularidade, determinado órgão na administração pública. Então, isso é uma representação e ele vai decidir, né, sobre aquela representação. Muito bem, inciso 28, né, nós temos aí negar a aplicação de lei ou de contrato normativo considerado ilegal ou inconstitucional que tenha reflexo no erário. Lembrando que erário aqui são os cofres públicos, né, o dinheiro público, para quem ainda não sabe. Incumbindo-lhe de imediato justificar a ilegalidade ou propor à Assembleia Legislativa a arguição de inconstitucionalidade, certo? Então, negar a aplicação de lei ou de ato normativo é quando ele decide sobre a aplicação de determinada lei, determinado dispositivo legal. É legal? É constitucional? É inconstitucional? Então, o Tribunal de Contas de Goiás também tem essa competência de decidir sobre a aplicação de lei ou ato normativo, ok? Incumbindo-lhe, né, além disso, né, é importante observar a outra parte desse inciso, incumbindo-lhe de imediato justificar a ilegalidade ou propor à Assembleia Legislativa a arguição de inconstitucionalidade quando o dispositivo do ato normativo da lei for considerado ilegal, certo? Inconstitucional. No inciso 29, nós vamos ter consolidar, divulgar e encaminhar à Assembleia Legislativa os relatórios de que se refere o artigo 30 da Constituição Estadual. O inciso 30, julgar os recursos interpostos, né, frente às suas decisões, que eles têm as suas câmaras, né, são compostos por câmaras, por turmas, e nesse caso tem as turmas recursais, onde são interpostos recursos contra as suas próprias decisões. 31 vai ser fiscalizar a realização dos concursos públicos na administração direta e indireta, nas autarquias, fundações, empresas, públicas, sociedades, instituídas ou mantidas pelo Estado. Então, todo o processo do concurso público deve ser objeto de fiscalização pelo TCE Goiás, ok? Então, temos aí até o inciso 31, acredito que nós finalizamos aqui. Ainda temos aqui os critérios de julgamento e fiscalização, né? Ainda pegando o gancho aí, é o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Orgânica do TCE Goiás. Veja que o artigo 1º, só o artigo 1º é muito extenso, mas eu acredito que deu para a gente entender mais ou menos o que cada competência quer dizer, né? Então, os critérios de julgamento é que no julgamento de contas na fiscalização, o tribunal decidirá sobre a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, certo? Então, vão ser basicamente esses critérios que devem ser observados quando forem ser julgados ou apreciados os atos de gestão. Então, eu coloquei aqui, né, para quem ainda não consegue entender o que cada termo quer dizer, né,
critério de legalidade, ele vai ver se está de acordo com a Constituição e as leis. O da legitimidade vai ver se é a pessoa legalmente competente para estar realizando aquele ato, né? A economicidade vai ver se está de acordo com o orçamento do governo, do estado ou do município. Aí vem o critério da eficiência, eficácia e efetividade. O da eficiência, ele vai analisar se os atos estão sendo praticados da melhor maneira possível. Isso é eficiência. Já a eficácia é quando, mesmo sem ser da melhor maneira possível, mas se atinge o objetivo, né? Então, o Tribunal de Contas vai analisar se os atos de da gestão, aliás, ele atinge o objetivo para o qual ele foi realizado, né? E por último, a efetividade, que é a soma das duas primeiras palavras, que é eficiência e eficácia, ou seja, ele vai ver se os atos de gestão foram realizados da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, atingiu o objetivo. Então, isso significa essas três palavrinhas aqui, quando dos critérios de julgamento dos atos de gestão. Agora, razoabilidade e proporcionalidade norteia a aplicação justa das sanções e infrações, certo? Das sanções, aliás, às infrações. Então, esses são os atos de gestão. Ainda temos os parágrafos 2º, 3º e 4º, que são só algumas explicações acerca do julgamento das contas, né, pelo tribunal, né? Então, as decisões, aqui no parágrafo 2º, vai dizer que as decisões terão eficácia de título executivo. As decisões que tratam de débito ou multa vai ter eficácia de título executivo. O que isso quer dizer? Que se o tribunal decide sobre determinada multa, né, quando ele diz, ó, tal órgão tem que pagar tal multa, então o Estado pode entrar com ação, né, de execução de título executivo, né, para pedir que a Justiça, por exemplo, obrigue aquele órgão, aquela empresa, por exemplo, a pagar aquela multa, a pagar aquele débito, ou até mesmo um ex-servidor, né, um servidor que era da administração pública, né? Então, é isso que significa esse título executivo, é que pode-se exigir a sua execução, nesse caso, o seu pagamento, em juízo, né? O parágrafo 3º diz que prestará contas anuais, encaminhará relatórios trimestrais e anual de suas atividades. O quarto vai dizer que o tribunal terá amplo poder de investigação, pode requisitar e examinar, né, diretamente ou por meio do seu corpo técnico, a qualquer tempo, todos os elementos necessários ao exercício de suas atribuições. Não lhe podendo ser sonegado, grave bem essa expressão aqui, ninguém pode se negar a prestar informações ou documentos quando o Tribunal de Contas solicitar, certo? Sobre qualquer pretexto, e caso alguém se negue, né, vai ser responsabilizado, ok? Então, esta é a nossa aula número 1, tratando sobre as principais competências aí do artigo 1º e seus parágrafos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Goiás. Então, se você quiser gravar, né, melhor essas competências, a dica é aquela que eu já havia falado na metade da aula, que é você fazer uma tabelinha e colocar as competências que se repetem. Observe que fiscalizar é uma das que mais se repete. Então, você coloca fiscalizar e coloca quais são as palavras-chave. Coloque só as palavras essenciais e aí você vai tentando lembrar competência fiscalizar, competência julgar, competência emitir, competência apreciar, e vai unindo em um grupo só, certo? Então, a dica é essa, que vai fazer você fixar somente as palavras-chave de cada uma desses grupos, né, de competência, ok? Então, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou da aula, deixe seu comentário e aguardo você na próxima aula, aula 2. Até lá.